Os britânicos apresentaram ao mundo uma coreografia invejável de sobriedade e elegância litúrgica na transição de poder na chefia de Estado, né? Da tristeza experimentada também aí, então, pela morte da rainha. Essas belas palavras foram ditas pelo professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, que está aqui com a gente. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? É um prazer conversar com você hoje. Olha, a monarquia britânica, uma vez mais, renovou-se então os laços aí de união, você acredita, entre o povo britânico e todo o mundo com esse funeral da rainha? Eu acho que, como você mencionou antes, e obrigado pela citação, aquela coreografia fez com que você observasse cada coisa acontecendo no seu devido tempo, na sua devida forma, da maneira que se esperava construir ali um orgulho nacional em relação a uma instituição que é militar, é milenar, é militar também, né? Mas que é milenar e tradicional. Então, ao observar isso, qualquer britânico, olhando tudo aquilo, aquele aparato que foi feito, teria orgulho do seu país. Não somente pela exposição que foi feita com relação à geometria de cada passo, a forma como todas as coisas se desenlaçaram nesse processo todo, mas esta renovação também vem aí ao se notar que esta família, né, esta família Windsor, que está no trono já há bastante tempo, que permaneceu com Elizabeth há 70 anos, é sem dúvida a preparada para continuar como a guardiã deste grande símbolo que é a coroa e a guardiã deste poder simbólico, que no Brasil a gente chamava de poder moderador, mas deste poder simbólico para fazer com que o Estado britânico funcione bem. Então, houve sim esta renovação deste contrato, porque ao observar isso, você olha e pensa, não, a família que está dirigindo o Estado britânico tem capacidade e deve ter renovado aí a legitimidade necessária para poder forçar todo mundo, todos os outros poderes do Império, não do Império, mas do Reino, a funcionarem de acordo. O rei Charles, você acredita que pode ter o mesmo carisma que a mãe teve? São 70 anos, né? Então não é uma. A gente não pode pedir para ele, embora ele tenha aí uma presença histórica já, esteja há muito tempo sob o olhar público, mas uma coisa é você ser príncipe, a outra coisa é você ser rei. São dois momentos completamente diferentes, com objetivos diferentes e com funções diferentes. E ele, obviamente, entende que aquilo que ele falava como príncipe não vai poder fazer como rei, porque mudou o status. Eu acho que quando nós vimos hoje na cerimônia final, naquela hora em que o túmulo da rainha Elizabeth desce, não é? Que ele é baixado ali para a área de espera até a cerimônia de hoje à noite, nós vimos que Charles tinha um olhar lacrimejado, porque a partir daquele momento acabou de fato o reinado da rainha Elizabeth II. E veja só, ela não precisava falar ou fazer discursos, fez alguns, muitos, aliás, mas ela não precisava dar entrevistas constantemente para buscar a legitimidade na imprensa, não é? E a legitimidade que muitas vezes o político precisa ter pelo toque, pela piada. Não, ela conseguia isto justamente pelo silêncio estratégico mantido, porque para você permanecer acima da discussão partidária, as duas coisas mais difíceis que são requeridas de um monarca é, primeiro, permanecer em silêncio, e segundo, que é guardar justamente um silêncio estratégico e não expressar a sua opinião, não é? Porque você precisa que isso seja construído. Então, eu acredito que o príncipe Charles, agora rei Carlos III, rei Charles III, com certeza vai ter a capacidade aí de construir essa legitimidade.
sabe que o país enfrenta dificuldades econômicas, não só, né, o Reino Unido, mas também toda a Europa já não tem aí o Império Britânico, já não tem o mesmo alcance, né, tamanho global como tinha. Então, o turismo justifica a manutenção da coroa? Não é só o turismo, viu? A gente às vezes quer colocar, não, que a gente vai para ver os castelos e a gente vai achando que é como se fosse ver um circo humano, né? Então, o turismo existe pela fascinação e pelo fato de você saber que palácios, quando são ocupados por pessoas, são muito mais bonitos e melhor preservados do que quando eles se transformam em museus. Então, você tem essa questão de você visitar, por exemplo, o Palácio de Windsor, o Buckingham, Palácio Windsor, que tem 1000 anos e é usado, né, há 1000 anos. Eu falei, é a cozinha mais antiga da Europa, né, porque produz comida, alimenta uma família real há 1000 anos. Mas não é isso, né? A questão da monarquia é este poder simbólico. Porque, veja só, né, quando você olha vamos pensar aqui no nosso caso, né, ou vamos pensar no caso americano. A gente tem um problema enorme aí na questão da divisão dos poderes, né? A Constituição brasileira diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Você vê que existe a independência, mas a harmonia ainda existe. E a forma de você manter é que nesse processo, para conseguir a harmonia, você precisa de um quarto poder aí, que mais ou menos avise para os outros que não é a forma como deve se comportar ou como não é a forma de melhor agir para atingir os objetivos da nação. E esta é a questão aí que você nota neste poder simbólico que o rei tem numa monarquia constitucional, como você nota no caso britânico. Então, aquela briga entre poderes que você nota muitas vezes, de alguma forma ele é diluído, você não vê os impasses que a gente nota muitas vezes nos Estados Unidos e no Brasil, de um poder disputando com o outro, porque justamente neste tipo de situação você precisa de alguém que arrefeça um pouco. E é por essa razão que os encontros do primeiro-ministro com o rei, semanalmente, são importantes porque é justamente aquele momento de troca de experiência que o chefe de governo não conseguiria ter com mais ninguém, além do fato de, nesta troca de experiências, ele poder explicar e ele poder enfatizar todos os problemas que tem, sob a segurança de que nenhum aspecto daquela conversa, de alguma forma, será transmitido à imprensa ou levará aí a outros tipos de situações mais vexaminosas para o primeiro-ministro. Por essa razão que a gente vê que todos os primeiros ministros são extremamente confiantes na instituição e apreciam aquilo que a monarquia representa para eles, representou para eles no governo deles e representa para a sociedade britânica. A gente está vendo algumas imagens do rei Charles, né? No momento, inclusive, que você disse, né? Aquele momento, então, que o caixão é levado ali para baixo, né? Na cripta, onde vai acontecer a cerimônia, né? Na Capela São Jorge, que já aconteceu na realidade. Mas você disse que chamou atenção, né? Os olhos dele ali lacrimejando com um valor muito simbólico, né? Daquele momento, a partir dali, está o fim do reinado, então, da Elizabeth. Qual foi o momento que te chamou mais atenção durante todo o dia de hoje? Eu acho que este, sem dúvida, foi um momento impressionante, né? Porque você vê, ingleses sempre dizem, você não deve expressar sentimentos ou manifestar sentimentos, porque revela aí um aspecto de fraqueza. Mas não vamos esquecer, né? Perder uma mãe e em semana intensa, né? Esses 10 dias, 11 dias que o príncipe Charles teve, ele não teve aí nenhum momento para lamentar ou absorver a questão da perda de uma mãe que foi presente não só na vida dele, mas foi presente no mundo inteiro. Mais de 100 chefes, mais de 100 visitas internacionais, conheceu inúmeros chefes de Estado, conseguiu fazer, e você mencionou no início, né, que o Reino Unido não tem mais o mesmo poderio econômico, mas é impressionante o poder de influência que o Reino Unido ainda exerce globalmente e vem em razão deste poder brando representado justamente
por uma situação como esta, né, da monarquia. E veja só, né, nós temos a reunião das Nações Unidas esta semana, muitos estavam chamando este funeral como uma mini reunião das Nações Unidas, porque foram mais de 100 chefes de Estado. Então, você entende esta posição que esta família real tem, exerce no mundo. Mas, sem dúvida, para mim, um momento marcante foram aqueles 2 minutos de silêncio no país, em que, de fato, ali você encerrava a era elisabetana, porque você teve os 2 minutos de silêncio e logo em seguida se cantou o hino Deus salve o rei. Então, a transição estava feita. E agora, este é o momento em que o filho se despede da mãe. Então, são 2 momentos que, para mim, foram muito marcantes em toda essa cerimônia. Professor Marcos Vinícius de Freitas, muito obrigada pela sua colaboração aqui hoje. Excelente noite para o senhor. Para vocês também, um dia histórico que todos nós nos lembremos aí das lições aprendidas também pelo serviço público, né, dedicado pela rainha. Sem dúvida. Obrigada.